daquele jeitão dele de fazer, do assistencialismo, mas de forma clientelista. Não era uma política de assistência social, era clientelismo. A coisa sem limites do surgimento das cidades de forma desordenada, mas assim, esse jeito dele era a marca dele, né? Aí você passa por outros, e tem o Arruda, que ficou com a marca da corrupção, mas das obras, do homem como se fosse o empreendedorismo, né? O moderno, do fazer tudo. E aí, mas aí a gente chega, aí nós tivemos 2 governos do PT, um com Cristóvão e outro com Agnello, que nós temos como marca, e aí aqui hoje não vamos fazer nenhuma avaliação do que se tornou Cristóvão Buarque, mas estamos falando de uma gestão petista, e não uma gestão do Cristóvão, mas uma gestão petista, que a nossa marca principal são, sem sombra de dúvida, nossas políticas sociais, né? E é o fortalecimento do Estado, aquele jeitão dele de a fazer, do assistencialismo, a melhoria da vida do povo. Essa é a nossa marca principal. E uma combinação, e entre não é nada em detrimento de outro, né? Mas tendo isso como marca. Aí a gente chega no Ibanez, e a gente tem isso, assim, a que veio o Ibanez? Qual é realmente a marca dele? Qual é o projeto dele? E aí a gente começa a assistir com muita clareza, porque assim que ele toma posse, ele já implementa políticas, promove mudanças na estrutura da administração, do GDF, né? Muito parecido, muito na lógica do Bolsonaro. No nosso caso da educação, ele toma posse já anunciando militarização nas escolas, sem nenhuma discussão. Então, uma marca dele também, que ao meu ver se destaca, é um perfil autoritário. Não há debate com a sociedade, com nenhum segmento, nenhuma decisão que o governo vá tomar, há um debate prévio, há uma construção, não se ouve opinião. Então, e nem com representantes de categorias, como é o nosso caso, e nem com outros setores, pelo menos eu não consigo observar isso, de que há minimamente aí uma condução que tenha espaço para o diálogo. Então, é um governador que toma sua decisão e anuncia, e às vezes, com certeza quem está aqui nos acompanhando já percebeu, que às vezes até mesmo gente do governo é pego de surpresa com alguns anúncios que ele faz. Eu já pude constatar isso, tenho certeza que vocês também, o Chico principalmente, eu tenho certeza que já pôde identificar em alguns momentos coisas que o governador fala e que nem mesmo a sua própria equipe tem conhecimento ou sabe realmente do que se trata e das intenções. Então, isso é muito preocupante, porque é uma pessoa, aí falando da pessoa, né, que eu entendo que um governador não pode, ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter responsabilidade própria, é lógico, mas está se falando de um governo, e governo não é só eu, governadora, ou eu, governador. Então, você precisa saber que você está governando e você tem que promover políticas, mas de acordo indo ao encontro daquilo que a população minimamente está querendo. Então, quando não há diálogo, a sua chance de errar ou de não atender de forma proposital até é muito grande, né? E aí, então, o que a gente vê hoje no Distrito Federal é uma política liberal, privatista, de terceirização, e nós estamos na educação. Fechamos o ano letivo de 2020 com cerca de 10 mil professores em contrato temporário. Isso é muito grave. Isso é a prova de que é uma precarização. E nós estamos falando aqui da educação. Aí quando você vai para outras áreas, e estou falando de professores, e o Chico sabe muito bem como é que esses serviços terceirizados, como é que é a exploração disso, o tempo todo falta pagamento, e eles precisam paralisar, e é uma fragilidade enorme. Então, em outras áreas, a terceirização e essa precarização é ainda muito mais evidente. E a educação, nós estamos aí com cerca de 40% do nosso quadro de professores de sala de aula ou regente em contratação temporária. Isso por quê? Porque nós não temos concurso, o concurso que tivemos não nomearam ainda todos que estão no banco. Então, tem professores que estão trabalhando como professor temporário e que, na verdade, está aprovado que poderia estar, era efetivado, já ter tomado posse, ser do quadro definitivo.
Então, nós temos uma corrida por aposentadorias, por razões óbvias, que é devido às mudanças da reforma da Previdência. Então, quem tem condições de reunir o seu tempo e tal, e junta todos os seus direitos para se aposentar, reúne as condições, vai logo se aposentar. Então, isso aumentou muito no número de professores e professoras aposentados, mas não tivemos a entrada de novos professores. Então, o que nós temos hoje é uma urgência em concurso público para rever isso. Mas, falando do perfil do governo, não está, com certeza, nos planos do governo, abrir concursos. E aí, não só porque tem hoje a 173 que impede, mas o concurso e nomeações, isso há exceções dentro da própria regra, então, mas é porque há mesmo uma determinação do governo, que é o seu perfil de governar, que não é o fortalecimento do Estado. Muito pelo contrário, é bem na linha do que está hoje o governo Bolsonaro, que é do desmonte do Estado, e a forma de desmontar o Estado é atacar servidores, não valorizar. Não há nenhuma disposição de debate, de atualização dos nossos salários, nem falando de recomposição, de reajustes e tal, mas é algum nível de atualização, de repor os prejuízos que nós estamos tendo. Nós estamos indo para o 7º ano de salários congelados. Então, isso é muito grave porque não há nenhum movimento que nos faça compreender uma mudança. Tivemos uma vitória essa semana passada, na verdade, né? Hoje é domingo, então começando a nova semana, que nós judicializamos para recebermos a última parcela do nosso reajuste, mas aí vale lembrar que todas as categorias do DF tiveram suas carreiras reestruturadas no governo Agnello, que aí é onde a gente tem que colocar bem, a gente fala de identidade, perfil de governos, é isso, né? Nós tivemos um governo em que teve a preocupação de reconhecer o valor dos servidores e do Estado e do serviço público, portanto. E para que se tenha um bom serviço público, você precisa ter servidores e servidoras valorizados. Então, o nosso governo reestruturou as carreiras e que também essa reestruturação pressupõe-se reajustes, então novas tabelas também. Só que isso, claro, houve um parcelamento e que o governo Hollenberg deixou de cumprir. Aí, no nosso caso, a última parcela, outros não era ainda a última, porque foram em tempos diferentes. Mas o fato é que nós tivemos, portanto, no governo Hollenberg, o calote, que todo mundo acompanhou, e aí permanece o calote agora com o Ibanez. Nós ganhamos, a Justiça determinou o pagamento retroativo desse percentual, que é a nossa última parcela. Cabe ainda recurso, e é bem provável que ele tenha a coragem de, apesar de toda essa realidade de indo para o 7º ano sem reajuste, ainda recorrer. Então, o que nós pretendemos é fazer com uma pressão mesmo, uma exposição pública para que ele realmente repense se isso é razoável, né? Porque não é nem um pouco razoável, está previsto em lei, foi conquista da categoria, e aí o Chico pode depois complementar, nós tivemos um debate muito, digamos que muito longo, responsável, com cálculos feitos, com tudo definido para agora justificar, isso também o Hollenberg fez, de que não havia previsão orçamentária. Aí eu pergunto a vocês, se não havia previsão orçamentária para 2015, nós estamos em 2021. Até hoje ninguém... Então fica uma justificativa muito complicada. E ainda tentam responsabilizar o governo Agnello por essa reestruturação. Tem um processo também em andamento, e que isso é muito grave, porque está se questionando na justiça o reconhecimento da importância do serviço público. Então, acho que isso precisa ser muito denunciado para que as pessoas entendam a diferença que tem no jeito de governar. Né? O que é você se preocupar com quem precisa do hospital público, quem precisa da escola pública, quem precisa de todos os serviços. Então, e quem mais precisa, todos nós utilizamos serviço público, mas quem mais precisa do serviço público, porque não tem a opção, inclusive alguns setores, algumas áreas não tem mesmo a opção, é só o público que atende. Mas é o como tratar isso. Então, acho que a gente precisa, inclusive, viu, Chico, falar mais disso, né, desse questionamento. A Câmara aprovou uma lei
que foi debatida com a área técnica do governo, com os dados que foram levantados, para agora justificar que não houve responsabilidade. Então, acho que a responsabilidade, nós estamos tendo uma ausência de responsabilidade no último e o atual governo, que é de não reconhecer essa importância. Então, quando a gente fala acho que está terminando meu tempo, né? Quando a gente fala de perfil do ibanês, o que se espera do governo ibanês, acho que ele está entrando na onda de usar a pandemia para justificar as suas ações e ausência de outras ações necessárias, né, para justificar. O ano que vem, então esse ano é o último ano de governo, o ano que vem nós temos o ano eleitoral. Aí a gente já sabe qual é a lógica que isso acontece. É a hora de começar a fazermos as maquiagens para mostrar algumas coisas e enganar o povo. Então, nós também temos apenas esse ano para realmente desmascarar esse governo que aí está, que não tem nenhum compromisso com a população do Distrito Federal. E com a educação pública, agora para fechar, nós estamos falando de pandemia, tivemos o ano de 2020, que o governo tinha a obrigação de organizar e estruturar uma escola virtual onde houvesse espaço para todos e todas. E o que nós temos ainda é o retorno do ano, início do ano de 2021, ano letivo 2021, sem nada de novo para melhorar isso. Então, nós continuamos com muitos estudantes fora dessa escola, porque não tem os recursos, não tem as ferramentas, não tem internet, a família não tem condições mesmo de acompanhamento para isso, e o governo nada providenciou para melhorar. Então, tem uma ausência de providências em combate à pandemia. O governo começou muito bem lá em março do ano passado. Eu mesma publicamente reconheci as medidas acertadas do governador naquele momento, mas que logo em seguida já tomou um outro caminho, que foi de seguir a política do governo federal. E aí as coisas, eu não preciso aqui repetir tudo que vem acontecendo também no Distrito Federal no que diz respeito às providências aí de combate à pandemia. E com relação à educação, não foi diferente. Então, fechamos um ano, retomamos agora com um novo ano, sem nenhuma providência tomada, ameaças de retorno de aulas presenciais, que a gente sabe que não tem a menor condição sem a vacina. O processo de vacina para o Distrito Federal está tão lento quanto do país, diferente de outros estados que os governadores, de fato, não só assinam um documento, mas agem para que se tenha mais agilidade no processo da vacinação. Aqui a gente não percebe isso, não há essa providência. Então, o que tem hoje é uma insegurança tremenda no que diz respeito às condições de vida das pessoas do Distrito Federal. Há um descrédito mesmo naquilo que o governo apresenta e que a população recebe. Não se pode, a gente não consegue confiar naquilo que vem por parte do governo, que a gente, em tese, deveria, não pela pessoa, mas por ser quem representa o Estado, quem que fala e que deveria, né, se preocupar, e, enfim, quem é o governante. A gente tinha que ter um mínimo de confiança na política apresentada. Infelizmente, que no Distrito Federal hoje a gente não tem. E aí, com relação à ausência de providências para essas aulas remotas, o que a gente tem é um aprofundamento da desigualdade social dos nossos alunos. O que a gente tem hoje? São alunos que estão tendo prejuízo, sim, nós sabemos disso, por mais que os professores, os gestores que nunca deixaram de estar nas escolas, e todos os trabalhadores, de modo geral, fazendo uma força-tarefa para que essas aulas sejam as melhores dentro dessas possibilidades, mas a gente sabe que nada substitui uma escola, aula presencial, no nosso modelo tradicional. E principalmente porque parte dos nossos estudantes não estão dentro dessa escola virtual. Então, isso está distanciando as chances dos nossos meninos e meninas pobres da periferia de ter acesso a uma universidade, para ter um trabalho digno, para ter oportunidade, né, e ascensão social, que a gente sabe que a educação cumpre com essa tarefa. Então, hoje é triste, é lamentável, mas o que nós temos é um aprofundamento, um distanciamento cada vez maior dessas oportunidades, porque nós temos as escolas privadas, que as famílias são melhor estruturadas, as escolas também, por sua vez, e os alunos, portanto, estão, claro, não nas mesmas condições, mas se comparando
se são comparadas as condições do que os nossos estudantes têm com o que essas famílias podem oferecer aos seus filhos, a gente sabe a distância que tem de uma situação para outra. Então, isso é muito grave. O que nós vamos precisar? E aí, a Câmara, Chico, tem um papel fundamental nisso, que nós precisamos exigir que a Secretaria de Educação apresente, sim, logo, um projeto, um programa de recuperação desse período, seja para segundo semestre, que a gente não sabe quando a gente vai ter condições de retornar. Se for daqui a 2 meses, 3, 6, mas é preciso que já tenha um planejamento, que já tenha orçamento previsto para uma recuperação, tem que ter uma força-tarefa para que os nossos meninos e meninas tenham uma espécie de aula de reforço, o nome a gente tem que definir depois, mas tem que repensar, tem que ter uma programação especial de recuperação, porque senão os nossos meninos estarão cada vez mais distantes da nossa UNB. Então, acho que isso é muito grave. Então, nesse primeiro momento, Zé, Paulão, Chico, fico por aqui, porque tem muita coisa para a gente comentar, mas a gente vai ter oportunidade de retornar, né? Obrigada. Nós aqui agradecemos, Rose, sua excelente abordagem aí sobre o governo libanês, é exatamente o que a gente quer, né? O que ele tem feito, ou não feito, né? Como você disse. Então, obrigado pelas suas palavras. E nós vamos agora ouvir o nosso companheiro, deputado distrital, Chico Vigilante. Chico, que já foi deputado federal, já foi presidente do sindicato, fundador, né, Chico, do Sindicato dos Vigilantes, é dirigente até hoje, faz questão de continuar na luta sindical, que é a sua origem, presidente da CUT, presidente do PT, enfim, Chico já foi bastante coisa nessa vida e continua sendo uma das grandes lideranças da esquerda no Distrito Federal. Obrigado, Chico, pela tua presença. Nós temos uma dificuldade enorme lá na Câmara, né? Que a gente sabe, e você certamente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente sabe que na Câmara a gente pode contar com você, com a nossa deputada Arlete Sampaio, com o deputado Fábio Félix e, às vezes, com mais 2 deputados, não me engano, Reginaldo, né? Veras. Ou seja, em 24 deputados, a gente tem aí 5 ou 6 que travam a luta realmente que é de interesse da população de Brasília. Os demais, na minha avaliação, tratam dos seus interesses, dos interesses de grupos, mas não da população. Então, Chico, muito obrigado por atender o nosso convite. Queríamos ouvir você aí por 25 a 30 minutos sobre a sua avaliação do governo libanês em todas as áreas que você desejar abordar. Ok? Muito obrigado. A palavra está com você. Então, pessoal, bom dia a todas e a todos. Bom dia ao Paulão aí, que está caladinho, né, Paulo? E o Zé Wilson. E as pessoas que estão acompanhando aqui, muito obrigado pelo convite. Eu acho que para a gente fazer uma abordagem a respeito do governo libanês, a gente precisa ir fundo buscando o que fizeram do Distrito Federal para chegar a esse ponto que chegamos, né? Eu estava vendo a companheira Rosilene falando, e ela tem razão, das forças policiais. Na década de 80, nós tínhamos, aqui no Distrito Federal, cerca de 15.800 policiais na ativa. E não tínhamos Santa Maria, não tinha Riacho Fundo, não tinha Recanto das Emas, não tinha Samambaia, não tinha todos aqueles condomínios ali em volta de Sobradinho e Planaltina, e não tinha o Sol Nascente e o Pôr do Sol aqui. Portanto, nós tínhamos, quem sabe, menos, aí 1,5 milhão de pessoas. E aí houve um inchaço, e eu me penitencio até hoje, de nós da esquerda não termos tido a coragem de ter combatido quando estavam inchando o Distrito Federal. E a verdade é que hoje nós temos cerca de 7 a 8 mil policiais na ativa. Tem praticamente a metade do que tinha. A mesma coisa acontece com o setor de educação, né?
Eu me lembro aqui, eu moro no PSU, se na nossa cidade de Ceilândia ontem completou 50 anos de idade. Né? Portanto, parabéns aqui para a nossa Ceilândia, a maior cidade, e para mim a melhor do Distrito Federal. Né? Mas a Rosilene sabe, que é professora, quando tinha planejamento, você construía, e foi construído aqui o setor P-Norte, setor P-Sul, setor O-Norte e o setor Guariroba, entregava as casas, não tinha asfalto nas ruas, mas tinha escola. E escola de boa qualidade entre as quadras, né? Não era escolinha, tanto é que elas estão aí há 40 anos funcionando, né? Que era bem feito. Quando veio esse sistema de invasões no Distrito Federal, né? Que na verdade eu chamo de invasão, mas foi grilagem, né? E aí teve grilagem de classe média, que é o caso de classe média, que é o caso aqui do Vicente Pires, e tem as grilagens dos pobres, né? Vendido para pobre, que é o Porto Sol, Sol Nascente e outros. Foi grilo, tudo ali foi grilagem. Portanto, foi colocado as pessoas foram para lá por falta de opção de moradia, não foram porque queriam, é porque acabou no Distrito Federal o sistema de planejado de condição de habitação e as pessoas estão lá hoje. Aí, frente a tudo isso, aparece uma pessoa que é um advogado, né? Bem sucedido, sabe-se lá como, né? E aparece para a população dizendo: eu vou ser candidato e nem salário eu quero. Aí o discurso era esse: eu não quero salário, vou trabalhar, vou dar minha contribuição. Não quero salário de governador, não quero carro de governador, não quero nada. Vai em todos os sindicatos, promete coisas e depois não cumpre. Tudo que assinava lá. Eu me lembro daquela reunião, Rosilene, eu estava lá, você estava lá, o Zé Wilson também estava lá no sindicato, no auditório do Sindicato dos Bancários, com a CUT, né? Quando o governador assinou a carta de compromisso do movimento sindical, eu me virei para o pessoal que estava perto de mim e falei: te prepara que ele não vai cumprir, cara. Aí foi muito fácil assumir isso aí e achar que ia cumprir. E a verdade é que esses... Aí você ainda tem essa questão da pandemia. Essa miserável, né? Que nós já vamos com mais de 310 mil pessoas mortas no Brasil, vai morrer mais gente. A gente pode chegar a 600 mil vítimas. São vítimas não só da pandemia, são vítimas de uma política insensata e genocida do Bolsonaro e dos governadores que seguem ele. Felizmente só são 7, né? A gente poderia já estar estancando essa pandemia, os efeitos da pandemia, se o Brasil tivesse ousado, tivesse tido coragem de comprar vacina. Só da AstraZeneca foi oferecido 70 milhões de doses em agosto do ano passado, com a promessa deles de entregar a partir de dezembro do ano passado. Portanto, se tivesse entregado 70 milhões de doses em dezembro do ano passado, só da AstraZeneca, seria 35 milhões de pessoas imunizadas. E aí daria para comprar mais. Aí entra outra coisa, que é a questão das agências. Fica todo mundo: a agência é independente. Não tem coisa nenhuma, rapaz. Ou esse presidente da Anvisa não estava junto com o Bolsonaro naqueles ajuntamentos lá contra o fechamento de cidades e tudo. Estava lá nas manifestações. Então, sabotando a questão da vacina da Sputnik. E aí eu tenho me insurgido contra o governador do Distrito Federal, porque ele
que tido a coragem que teve o consórcio do Nordeste, liderado lá pelo Rui Costa e pelo Wellington e o governador do Ceará. São 9 estados, Flávio Dino também, o Rui da Bahia, Camilo Santana do Ceará, Flávio Dino e Elton, junto com o Elton Dias, junto com os demais governadores, foram lá peitar e compraram. Não é? Se tivesse... E eu, por mais de uma vez, fiz pronunciamento da Câmara Legislativa e encaminhei expedientes ao governador do Distrito Federal, dizendo que ele tinha que sair debaixo das asas infectadas do capitão Capiroto, capitão Cloroquina, ter autonomia e entrar no consórcio para comprar vacina também, porque é a única solução que nós teremos. Só que além de todos os danos que essa vacina tem, que essa pandemia, que essa doença tem provocado, tem alguns mais profundos ainda. Você pega aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez aproveitou esse momento difícil de fazer manifestação, difícil até de dialogar com o povo, para vender a SEB por 2 bilhões. Quem disse que a SEB vale só 2 bilhões? Quem disse que a SEB vale só 2 bilhões? Se pegar um patrimônio daquele, só aquele terreno que a SEB tem aqui no setor de indústria, que todos nós conhecemos, talvez valha esse dinheiro. E as redes de transmissões? E as subestações, que só no governo Aguinaldo nós construímos 17. Por isso que diminuiu a falta de energia no Distrito Federal, a queda de energia. E o terreno aqui do Sudoeste, outros terrenos que a SEB tem, nós levantamos tudo isso. Entramos com dezenas de ações na Justiça Civil, também no Tribunal de Contas do Distrito Federal, e a impressão que eu tenho é que estava tudo dominado. Não é? A gente ganhava um liminar, caía imediatamente. Venderam. E daqui quem sabe um ano, a gente vai sentir as consequências. Porque a empresa que comprou é a mesma que tinha recebido, em função de privatização, a empresa elétrica Fornecimento de Energia da Bahia, antes dos governos do PT. Quem tiver parente morando na Bahia, que mora aqui no Distrito Federal, pede para comparar os quilowatts que você paga aqui, qual é o valor e qual é o que você paga na Bahia. Faz só essa comparação. É a mesma aqui de Goiás. Compara a qualidade da energia fornecida por ela depois da privatização e como é que era antes com a Celg. Conversa com os produtores rurais de Goiás e vê se eles estão satisfeitos com isso. Portanto, é muito grave a situação que nós vamos ter aqui na questão do preço da energia e da qualidade do serviço. Aí o governador ainda está dizendo que vai abrir o capital da CAESP, né? Vai pegar, e nós estamos denunciando isso o tempo todo. É vender ações da CAESP, uma empresa pública de energia também, que através da empresa pública que você consegue fazer políticas públicas de saneamento. Vai abrir o capital. E pega um banco que foi reestruturado no governo do PT, o governo do Aguinaldo, que é o Banco de Brasília, BRB, que está dando lucro porque a gente reestruturou naquele tempo, apesar dos negócios mal feitos que ele anda fazendo aí de patrocínio de um grande time, né? Os flamenguistas devem estar super felizes com o patrocínio de 430 milhões. Apesar disso, o banco está dando muito lucro, mas quer abrir ainda mais o capital do BRB. Seria vender mais ações. E é um mau vendedor, porque está vendendo, num momento de crise, de pandemia desse,
está vendendo as ações do preço na bacia das almas, como se diz na linguagem econômica. Não é? E por que está fazendo tudo isso? Porque ele tinha ido nos sindicatos, prometido que não faria. Depois, quando o Bolsonaro tomou posse, que ele foi conversar com o Paulo Guedes e com o Joaquim Levy, aí eles apresentaram, está aqui, você poderá ter muito dinheiro para investimento no Distrito Federal, desde que você se submeta a essa cartilha aqui. Eu tenho que vender a SEB, tenho que vender a CAES, tenho que vender o BRB e tenho que vender o metrô, que é o que o Distrito Federal tem de público. Né? Não é? É o que tem de público. Porque a Secretaria de Educação não tem como privatizar, tem como terceirizar. E aí eu vou chegar lá no ponto da terceirização. Agora, privatizar não tem. E aí ele acreditou nessa mentira, se submeteu a ela e traiu a palavra que ele tinha assumido com os trabalhadores. Eu e a Arlete estamos todo dia denunciando isso lá na Câmara Legislativa, e quando a gente ainda podia estar na rua, estava na rua denunciando também. Aí você pega os negócios com cheiro de malandragem. Nós temos no Distrito Federal, talvez, né, Rosilene, o melhor sistema de merenda escolar pública, de qualidade. Aproveitamos no governo Dilma, e aí já foi no governo Dilma, vindo do governo Lula, com o governo do Agnello aqui, implementamos um sistema que alavancamos a produção rural local. Porque tem uma lei que determina que, no mínimo, e não é o máximo, é o mínimo, 30% dos alimentos fornecidos nas escolas tem que ser da agricultura familiar. Nós temos hoje 6 mil produtores rurais produzindo para as escolas do Distrito Federal. São 36 mil pessoas envolvidas nessa produção. Sabe o que o governador queria fazer? Arrumou um miserável de um cara chamado Quintino, né, que era secretário adjunto da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e resolveram fazer um esquema trazendo um elemento, um esquema vindo de São Paulo, que já tinha atuado em São Paulo, Santa Catarina e Paraná, e queriam implementar aqui no Distrito Federal. Era um contrato de 700 milhões de reais. Aí eu descobri. E levantei tudo. E mostrei o tamanho do buraco. Porque tem muitos... E aí a importância do servidor concursado. Eu não descobri isso porque eu sou adivinho, né? Né, Rosilene? Eu descobri porque tem servidor concursado dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal que tem preocupação com o legal, né? Preocupação com o Estado. Eles não são servidores de um governo, e é por isso que é importante a estabilidade. Se eles não tivessem estabilidade, certamente não teriam a coragem que tiveram para denunciar. E eu, de posse de tudo isso, conseguimos pelo menos umas 5 matérias de ponta na Globo, desarticulamos o esquema, caiu o secretário da Casa Civil e o tal do Quintino, que estava envolvido com isso. Depois ele, não sei se incentivado pelo Ibanez, foi disputar uma eleição de prefeito em Monte Alegre do Piauí. Aí lá o pessoal descobriram por que ele tinha saído correr aqui de Brasília e apelidado de merendão, né? E aí isso virou Aí ainda pedi depoimento meu, mandei depoimento e tudo. A verdade é que a gente conseguiu que ele não se elegesse prefeito de Monte Alegre, né? Se elegeu um cidadão bem simples e tudo, mas que, por sinal, está fazendo um bom trabalho lá. Portanto, toda essa situação que eu vejo hoje do Distrito Federal, que é grave, não é? É muito grave. E a minha preocupação
é que se tiver mais um governo nesse estilo, talvez o Distrito Federal fique irrecuperável. Essa é a minha grande preocupação. Porque eu digo para vocês, se a gente não tivesse tido um corte em 94, quando nós elegemos o governador Cristóvão, junto com a Arlete, se o PT não tivesse dado aquele tranco de 4 anos nas políticas do Roriz, talvez hoje o Distrito Federal já estivesse realmente ingovernável. E em seguida, depois, em 2010, quando a gente elegeu o Wagner, que foram mais 4 anos de tranco, aí sim estaria irrecuperável. Portanto, a minha preocupação, e o que a gente vê no mapa aí hoje? Qual é a disputa que vai se dar? O Ibanez, que achava que ia ser candidato a presidente da República, depois achava que ia ser vice do Bolsonaro, parece que isso aí já saiu do radar, né? Tanto parece que ele vai se contentar em disputar a eleição no Distrito Federal. O problema é que quem é que está disputando com o Ibanez? O Isalci. Portanto, é uma disputa do ruim contra o pior. É por isso que o PT tem que liderar no Distrito Federal, e é importante esse debate assim, Zé, para que a gente possa ter a capacidade de montar uma chapa de esquerda aqui no Distrito Federal, e aí os outros partidos precisam ter juízo também, PDT, PSOL, Rede, tudo, para que a gente possa apresentar uma saída pela esquerda, para barrar esse processo de destruição que está acontecendo no Distrito Federal. Porque eu não quero mudar daqui. Quem quiser, o Wilson veio para ficar, o Paulão veio para ficar. O Rosilene não quer voltar para o Goiás. Mas não temos que pensar só em nós, temos que pensar nos nossos netos e bisnetos. Portanto, que Distrito Federal que nós vamos... Qual o legado que nós vamos deixar para as futuras gerações? Aí é que entra a nossa responsabilidade. Se a gente não cuidar disso, aquele pequeno aviso que a gente teve de racionamento de água no governo Hollenberg poderá se tornar permanente o racionamento de água no Distrito Federal. Se a gente não cuidar efetivamente do Distrito Federal. Portanto, eu termino dizendo que hoje também é um dia importante para nós católicos, né? Eu sou católico, porque hoje é domingo de Ramos, né? É o dia que Cristo entrou lá em Jerusalém, né? Quando começa o suplício dele. Portanto, espero que esse domingo de Ramos sirva para uma grande reflexão de que Jesus Cristo nos livre da pandemia do Bolsonaro e do Ibanez. Obrigado. Prontinho. Obrigado, Chico. Excelente a sua exposição, uma abordagem completa aí, né, sobre diversos pontos. Eu vou passar para o nosso companheiro Paulão, para que o Paulão siga as perguntas, faça as perguntas aí que estejam no chat e as perguntas que você queira fazer também, Paulão. Estou com você. Maravilha. Ok. Tem aqui, o pessoal mandou muitos alôs aqui, muitos cumprimentos. Deixa eu colocar aqui. O Elzio César de Souza cumprimenta a presidente do Simpro, a Maria de Nazaré Brito. Esse governo que aí está não tem nenhum compromisso com o povo, fora Bolsonaro, fora Ibanez. O Raimundo Souza. O Ibanez está macumunado com Bolsonaro na bandeira do negacionismo. Educação, saúde, sucateadas. As únicas coisas que ainda existem são os profissionais da educação e da saúde. O Vitor Zalpa. Bem colocado, Elzio. Liberdade para Rodrigo Pilha. Temos que combater
essa perseguição do governo ibanês com aval de Bolsonaro contra nós. O Nelson Moreira Sobrinho manda os cumprimentos pelos 50 anos da Ceilândia. O Raimundo de Souza diz que o Chico é um genuíno guerreiro na batalha do PT na Câmara Legislativa, que grita os malfeitos do governo ibanês. Vamos aqui, assim, tem uma pergunta também. A pergunta da Janice Gomes. Minha filha fez concurso para a polícia e está precisando trabalhar. Por que não chamam mais candidatos desse concurso? Nelson Moreira. O Ibanez Rocha é tão irresponsável que a saúde do povo do DF, com a saúde do povo do DF, que no momento em que nós estamos em pandemia no DF, com um aumento de mortes e de infectados, vai liberar o comércio por causa do jogo do Flamengo. Aí fica difícil, né? Aqui, então, perguntas mesmo. Então, de perguntas mesmo foi essa da Janice Gomes. Eu queria aproveitar e mandar então os cumprimentos aí ao Chico Vigilante, que não sei se ele, talvez ele não lembre, mas a gente se encontra com frequência aí nas lutas de Brasília. Eu estou aqui em Brasília desde 74 e em Ceilândia desde 79, Ano Internacional da Criança. E a gente se vê muito por aí, e é uma pessoa que é quem está desde muito tempo aqui em Brasília, nessa batalha, e citou aí a SEB, né, a privatização da SEB. A gente tem, deixa eu colocar na tela aqui para vocês, a gente tem aqui um domingo no eixo, no qual a gente falou sobre esse assunto, sobre a privatização, sobre como que a SEB foi construída com o dinheiro nosso. O Zé Wilson, inclusive, mostrou na conta de luz aonde que a gente contribui para a construção do patrimônio da SEB. Toda essa nossa poupança foi entregue aí de mão beijada, e tá aí, então, você pode ver nesse domingo no eixo, você vai encontrar lá no nosso canal. Então, beleza, vamos lá. Ok. Então, fica aí com... Eu acho que quem poderia dar uma luz sobre essa pergunta, então, da Janice Gomes, seria, então, o Chico, né? O que está acontecendo? Por que não se faz concurso e não se chama os servidores, né? Não, o concurso foi feito e era para ter acontecido as provas, foram suspensas em função da pandemia. Agora nós temos que verificar se a filha da nossa companheira aí está dentro do limite, né, dos que serão chamados ou não. Então, ela pode até depois passar os dados todos, você me passa que a gente vai verificar. Tá certo? Tem mais um detalhe, só para vocês terem uma ideia, para quem está assistindo a gente, quem determina o tamanho do efetivo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil do Distrito Federal é o Congresso Nacional, né? Porque está lá na Constituição, e é bom que continue, que compete à União organizar e manter a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Depois, foi criado o Fundo Constitucional, mas esse artigo não foi revogado. Existe hoje uma discussão que a sociedade de Brasília precisa ter muito cuidado com ela, porque ela não pode ser uma discussão só dos educadores e dos trabalhadores da saúde, né, Roslene? É que deputados que se dizem ligados ao setor de segurança estão numa luta insana para dizer que o Fundo Constitucional é só da segurança pública e que o fundo não é da educação e da saúde. E se acabarem com a obrigatoriedade de recurso do fundo para a educação e para a saúde,
a saúde e a educação do Distrito Federal também acaba. Isso eu tenho convicção, né, disso, e tem dados que indicam isso. Portanto, é preciso que a sociedade inteira, e esse, Zé Luiz, é um bom debate, Zé Wilson, é um bom debate para o PT travar, de que a manutenção é do conjunto, não é só de um segmento. Não é? Portanto, a gente precisa barrar isso. É uma estupidez, isso seria um crime contra a população do Distrito Federal. Ok. Vale lembrar, Chico, que teve ex-governador que, quando era senador, chegou a ventilar isso, de que o Fundo Constitucional deveria ser dividido com Goiás e Minas e tal. Aí, quando virou governador, entendeu a necessidade que tem o Fundo Constitucional para sustentar a educação e saúde no DF, né? Que se isso for retirado, realmente será o caos, sem dúvida. Rosilene, eu tenho essa é uma questão, é minha, não é nenhuma pergunta que tinha aqui no chat. Eu acho que é o meu acho, né? Aí eu vou entrar aí com um acho. Que o que as pessoas veem muito, o que a população tem em mente, acaba refletindo no como eles votam e no como os seus eleitos se portam, né? Isso é uma visão bem otimista, dizendo que a democracia está então funcionando, né? se as pessoas estão, o que as pessoas têm na mente está sendo implementado pelos seus governantes, então a democracia está funcionando bem. Eu queria dar uma visão um pouco diferente, né? Que é o seguinte: a gente vê, conversando com um amigo meu, ele estava falando que o Brasil está na fase 2 da terceira fase para ser comunista. Porque a gente tem transferência direta de dinheiro para o povo, a gente tem... Aí ele citou o SUS, meu Deus. Ele citou o SUS dizendo assim, que exemplo maior do que o SUS? Aí logo embaixo ele falou, se bem que a vida é fundamental, né? Aí o que eu observei com isso? Eu observei que as pessoas não pensam nas coisas. Elas querem um Estado livre de impostos, porque uma think tank, uma dessas organizações que trabalha para colocar coisas na cabeça do povo, né? Fez um bom trabalho e convenceu eles de que a gente não precisa de imposto e que o ideal é não ter imposto, que imposto é roubo. Mas, por outro lado, eles querem serviços públicos, porque eles sempre entenderam que os filhos deles precisam de escola, entenderam que eles precisam de uma saúde pública, mas agora tem essa loucura, tem gente achando que se você encher o bolso dos empresários de dinheiro, esse dinheiro vai transbordar e vai chegar nas classes mais baixas, e elas não vão precisar de serviços públicos, elas vão ter dinheiro para pagar médico, elas vão ter dinheiro para pagar a escola para os filhos e tal. Então, tem uma certa confusão, mistura de ideologia com umas viagens... É uma distorção, né, Paulão? Uma distorção total. Então, o que eu vou tentar concluir no seguinte... É aí que eu acho que, de repente, a educação, os profissionais de educação, poderiam começar algum trabalho nesse tipo, né? Promovendo... não sei, às vezes eu sugiro uma coisa aqui na ingenuidade, e às vezes é uma coisa que já se tentou, já tem algum trabalho nesse sentido, não sei. Mas esse debate sobre você precisa você não quer impostos, mas você quer ter escola pública para o seu filho, né? Então levar esse debate para a sociedade, para a gente ver que nem tudo que é privatizado, o que eles têm em mente é que tudo que é privatizado funciona maravilhosamente, os serviços melhoram, ficam mais baratos, e os serviços públicos é que são ruins, né? Paulo, antes da Rosilene falar da importância do que você disse, coloca uma coisa. Fala para esse teu amigo fazer um levantamento dos milhares e milhares de famílias que estão hoje nos Estados Unidos falidos. Porque lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, lá
devedor é decretado falência. Portanto, são milhares e milhares de famílias que estão falidas, decretado que estão falidas, porque contraíram o coronavírus, foram para os hospitais, e o hospital atende, mas a conta vem para casa das pessoas, não é? Vem efetivamente para a conta das pessoas. E quando esse teu amigo fala de transferência direta, verifica também no outro lado da economia americana, com a aposta do Joe Biden, né? Milhões e milhões e milhões de dólares que eles estão fazendo transferência direta para as famílias. E não é, pelo que me consta, não instalaram o comunismo nos Estados Unidos, não. Continua sendo uma economia extremamente capitalista, né? Mas tem um outro dado também que acho que é importante e é interessante esse debate que você coloca aqui. Bora verificar os países onde as pessoas têm melhor qualidade de vida. É exatamente onde se paga mais impostos. Ele fica a Dinamarca e outros países, né? Um dia quando eu era deputado federal, eu conversava com um médico da Câmara e ele me dizia: Chico, o pessoal fala de imposto no Brasil, fala de imposto. Quando eu morei na Dinamarca, 55% da minha renda era imposto. E não tinha negócio de sonegação, não, era descontado mesmo. Ele falou: a diferença é que lá não tinha saúde privada, só tem pública. E o ensino também não tem privado, é tudo público. Público de qualidade. Portanto, é isso que nós queremos para o Brasil, né? É isso aí, efetivamente, que a gente precisa para o Brasil. E acho que esse momento agora da pandemia está dando para a gente dar uma aula para esse povo que fala mal de imposto. Porque quem é que está salvando vidas? É exatamente o SUS. Outro dia eu comentava, quando eu vejo aquelas dezenas, centenas de ambulâncias do SAMU, né, constando em hospitais e tudo, aquele vai e vem, eu ficava imaginando. Vocês já pensaram, se o Lula não tivesse tido a ideia de criar o SAMU, não é? Se depois do governo do PT não tivesse tido a ideia de ter, no governo Dilma, ter criado as UPAs, não é? Já pensou se não tivesse fortalecido, criado a EBSER, né, que é quem faz o gerenciamento dos 43 hospitais públicos das universidades? Tem uma empresa estatal que cuida do gerenciamento desses hospitais e eles estão à altura do atendimento para a população, né? Então, a gente tem que mostrar tudo isso para as pessoas caírem na real, né? Porque essa disseminação que existe de ser contra imposto e tudo é a extrema-direita brasileira para iludir os incautos. Isso, exatamente. É por isso que eu passei aqui para Rosilene, que é da área de educação, né? Porque esse debate, aqui nós estamos entre, acho que 90% da nossa audiência, se não 100, é de esquerda. E uma boa parte dela é esclarecida quanto a isso, né? Essas questões, é uma certa viagem e o problema é que é muita gente nessa viagem, né? Exatamente como eu disse, as pessoas não pensam. Quando elas batem uma coisa com outra, o próprio na mesma mensagem do WhatsApp que esse meu amigo comentou que o SUS seria uma ideia comunista, ele disse: mas se bem que saúde, que a vida é fundamental. Então você vê que enquanto ele está escrevendo é que ele foi parar para pensar naquela ideia que venderam para ele tão facilmente, né? E que ele não parou para pensar. Então a questão que eu coloco é de como é que a gente chega nessas pessoas para fazê-las pensar, porque a educação ela é para criar cidadania, ela é para nos modelos que está se implantando, a educação é para formar profissionais, mas nos modelos tradicionais que se tem, a educação é para formar cidadania, né? Se de repente a minha questão é assim, como é que a gente chega nessas pessoas que não estão pensando no assunto, estão só
Estão falando sobre o assunto sem pensar nele. Deixa eu antes só colocar aqui a imagem, que eu não sei se eu coloquei, aqui, do nosso Domingo no Eixo, que a gente falou sobre a privatização da SEB. Então você pode procurar lá no nosso canal, que você vai encontrar aí, esse Domingo no Eixo, a gente falou sobre a privatização da SEB. Ok, Rosilene, então deixa... Porque quando você coloca como fazer, quando você coloca o que fazer para que as pessoas tenham um conhecimento, né, do que é verdade, porque é isso, né? Há uma distorção das coisas. É claro que a escola pode e deve cumprir com um papel que é insubstituível, mas essa desinformação, essa distorção das informações, do que de fato isso se dá à falta de responsabilidade da imprensa brasileira. Então, nós temos um trabalho feito ao longo dos anos, que é exatamente de desqualificar o serviço público, falando aqui do que... E agora a reforma administrativa, ela vem com força e apoio da população, exatamente porque essa população passou aí anos e anos só ouvindo em todas as emissoras de rádio e TV do que nós temos, não da nossa comunicação alternativa, né, da tradicional, sempre, ou explicitamente, ou nas entrelinhas, sempre colocando uma responsabilidade, a inoperância, a falta de qualidade do serviço público, da falência do serviço público, a forma que se passa, o recado que se passa é de que gasta-se muito, custa muito caro, que nós, servidores públicos, temos salários altíssimos e que não prestamos um bom serviço, que somos cheios de mordomias. Então, esse é o senso comum que conseguiram passar e colocar na mente das pessoas. Então, elas estão convencidas de que, fazendo uma reforma, vai custar menos, vai folgar, portanto, os cofres do governo, né, do Estado, e isso vai fazer com que tenhamos mais qualidade. E aí a gente está aí enfrentando agora a reforma administrativa, e o desafio é exatamente levar esse debate para a população, que é a usuária. A gente tem que sair da lógica do debate do serviço público, dos meus direitos de servidora pública, que tem que ser feito cada um na sua organização corporativista, mas a população precisa saber que o prejuízo maior será sofrido por ela, que quando fala de reforma administrativa é reduzir o Estado. Se hoje você procura atendimento no hospital público, você já tem dificuldade para ser atendido, demora meses para fazer um exame, para uma consulta, imagina depois da reforma administrativa que vai reduzir, e já estamos, né, com redução de recursos aí para investimento na saúde, educação e áreas sociais. E a educação a mesma coisa, tentaram agora recentemente acabar com a vinculação, que é a obrigatoriedade dos 25% da arrecadação ser destinada à educação e saúde. Queriam acabar com isso e está na pauta. Se isso acaba, significa que educação e saúde vai sobreviver com o que sobrar, com o que for do interesse de quem estiver governando. Então, isso vai ser um desastre total para educação e saúde nesse país. Então, a reforma administrativa, ela vem para tirar, e o Chico lembrou muito bem, a estabilidade. É preciso primeiro lembrar as pessoas de que servidor público pode sim ser demitido, tem mecanismo para isso, tem processo administrativo. Se eu cometer uma falta grave, eu vou ter a oportunidade de defesa, mas eu vou ser julgada a partir de um processo e posso ser demitida sim. Então, essa falsa ideia também de que servidor público não é demitido. Agora, é claro que isso me dá segurança para cumprir com o meu papel, que é de defender o Estado. Por isso, eu sou servidora pública, e aí fazer as denúncias quando necessário, quando a fiscalização acontece por isso, enfim, todas as áreas, né? Mas aí, a escola, como é que a educação pode ajudar nisso? O meu sonho, sabe, era ter, assim, alguns conteúdos, né, que a gente pudesse, de fato, tratar disso rapidamente, agora mesmo que nós estamos vivendo a pandemia. Eu fico indignada e fico pensando, como é que a gente não tem ainda, dentro da minha jornada, assim, as minhas aulas, a secretaria já tinha que ter estruturado, isso o MEC tinha que ter estruturado, para esse ano, pelo menos, já que o ano passado foi meio que de surpresa, mas para esse ano nós já tínhamos que ter, dentro do nosso conteúdo programático, nós tínhamos que ter aulas que fossem
só de conteúdos voltados para a pandemia, os efeitos dela, como me prevenir, como me cuidar, como é que é isso, até mesmo de como me cuidar emocionalmente. A escola tinha que estar cumprindo com esse papel, só que para isso você precisa de ter quem programe isso, sabe? Quem tem a responsabilidade, porque o professor está ali, tenho certeza, com a disposição de fazer, mas isso antecede agora. É claro que eu, dentro da sala de aula, também ainda tenho a minha autonomia e que eu posso fazer isso, mas é diferente de vou ter isso de forma programada e programática e oficial, que é o que está faltando, e é porque nós não temos o Ministério da Educação. Esse Ministério da Educação, a atuação dele é só para desmonte da educação, para tentar calar a boca dos professores. E aí, Paulão, eu tenho que admitir, e eu tenho dito isso, quando nós somos muito atacados de que somos doutrinadores, eu acho que nós temos pecado muito, sabe? Temos sido incompetentes nisso, que nós deveríamos, de fato, estar atuando mais para dar esse tipo de esclarecimento, para que os nossos alunos e alunas de ensino médio que votaram, muitos votaram no Bolsonaro, e muitos ainda defendem isso, e porque eles podem ajudar no debate dentro das suas casas, também com seus pais, suas famílias, né? E mudar essa realidade. Mas, infelizmente, professor e professora é gente que está aí, sabe? A população, você olha para a população e lá estamos nós inseridos. Então, nós temos um percentual significativo de trabalhadores de educação, de professores e professoras que defendem essa política desastrosa que está hoje no Brasil, que inclusive nos enfrentam nos debates, defendendo reforma da Previdência, dizendo que está certo o que está sendo feito, que tem que ter reforma administrativa. Você ouve isso de professores, é claro que é uma minoria, mas quando vem de professor, isso assusta, né? Porque era quem deveria estar fazendo um movimento contrário, era de conscientizar a população do quanto isso é danoso, mas infelizmente não é bem assim. Agora, para fazer e cumprir com esse papel que você coloca, com essa educação não era quem deveria fazer, claro que sim. Se você for a Cuba, compara o que é o currículo das escolas públicas e o que é o nosso aqui, o que se ensina às crianças dentro das escolas e o que nós aqui não fazemos. Então, há uma diferença, e aí, é claro, quando a gente fala de Cuba, acham, então, que nós estamos querendo realmente transformar o Brasil numa Cuba, numa Venezuela, porque também há uma distorção disso, né? Eu estou falando daquilo que é ensinar dentro da sala de aula, o que é o Estado, o que é o papel do Estado, quais são os meus direitos. É isso que a escola precisa fazer e tirar essa lógica do favor, do clientelismo, né, que infelizmente a política brasileira mantém ainda nos dias de hoje. Essa lógica do que eu fico dependendo do que um político pode fazer por mim. Então, a gente tem aí uma distorção total, e a escola certamente pode, independente de estar escrito, definido, determinado para que eu, professora, faça, eu, educadora, posso e devo fazer esse debate dentro da sala de aula. Nossa, que são os desafios. E para concluir mesmo, só puxando um pouco aqui da coisa da privatização, falando de educação, viu, Zé Wilson? Que é a grande preocupação nossa, e às vezes tem formas de você privatizar, e eu me lembro que quando nós enfrentamos a campanha de 2006, da disputa com a Arruda, e a gente fazia o debate com a categoria, cuidado, ele é de uma linha privatista, ele vai querer privatizar. Aí um dia uma professora falou para mim, Rosilene, como que vai privatizar a escola pública? A escola, não sei. Eu falei, olha, nós não estamos falando do prédio da escola, o prédio vai continuar sendo público, vai continuar sendo do Estado. Agora, lá dentro, a privatização vai consumindo, e é o que está acontecendo. Chico, o que nós temos hoje de concursados dentro das escolas? Nós não temos mais vigilantes, nós não temos mais porteiros, nós não temos mais merendeiras, nós não temos mais o pessoal de limpeza, né, que eu falei. Então, o que nós temos? Professores e auxiliares de secretaria, esses ainda são concursados, teve até agora um concurso e vão anunciar, inclusive, nomeações de alguns agora, que de vez em quando eles pingam algumas nomeações. Mas é isso, e mesmo assim, os professores, nós já estamos com 40% de terceirizados, que são os contratos temporários.
Então, essa é a forma de você privatizar. E aí, isso eu estou falando dos recursos humanos. Aí você vem agora com a abertura das plataformas. Então, há sim uma grande ameaça de que tentem também privatizar, entrar no nosso espaço com a tecnologia, que nós queremos tecnologia nas nossas escolas, queremos todas as ferramentas para termos isso como melhoria do nosso trabalho. Né? Nós queremos sim a tecnologia a nosso serviço, mas a serviço do professor, e não substituindo o espaço do professor, que é a ameaça que a gente tem. Então, aí são plataformas onde tem contratos que não têm transparência. Nessa plataforma já vem no pacote também aquilo que é o programa pedagógico, que esse é o grande perigo, que você traz a escola sem partido já dentro disso, sem dizer que é escola sem partido, é limitando, é rastreando o fazer do professor dentro da sala de aula. Então, nós estamos, sim, caminhando para uma privatização que é de uma forma disfarçada. Você não vai vender os prédios públicos, os prédios das escolas, mas você está vendendo a educação. E o que é mais grave, né, vendendo o fazer mesmo. Então, e a prática pedagógica, a autonomia da escola. Então, nós temos esse ano, e aí eu tenho certeza que o Chico vai atuar junto conosco lá na Câmara, e a Arlete, e os deputados que a gente pode contar, e vamos conquistar os demais, que é na defesa da gestão democrática, que nós vamos fazer a revisão da lei de gestão democrática, e é uma bandeira histórica nossa, e que nós não podemos abrir mão, e que tem que ser entendida e compreendida, aí de novo, Paulão, pela comunidade. A comunidade escolar, ela não exercita essa democracia, porque muitas vezes, infelizmente, as nossas escolas não abrem mesmo as portas da escola para esse exercício, para que se apropriem, de fato, desse pensar junto à educação pública, aí respeitando as necessidades de cada escola, de cada comunidade. Isso é a gestão democrática. Mas é o desafio que está posto. Então, a gente não pode... Já temos a lei, precisamos exercitar mais a prática, mas se perdermos a lei, aí a gente se compromete mais ainda. Então, por isso que esse ano, né, Chico, vamos fazer isso aí. E aí, gente, quero aqui deixar, já encerrando, o nosso pesar aqui, mas o nosso abraço, nosso companheiro Pilha, deixar o nosso repúdio, na verdade, né, isso que está sendo feito, e também o companheiro do PSOL, que eu não me lembro agora o nome, que também foi detido essa semana passada. Isso é uma demonstração... Oi, Tiago? Tiago. Isso, Tiago. Então, isso é uma demonstração dos tempos que nós estamos vivendo, né? É de você não poder exercer a democracia, de você não poder se manifestar. A coisa que divulgo do histórico do Pilha para justificar, não. Nós temos que olhar o que foi feito. Ele foi detido porque estava, de fato, se manifestando. É isso. Foi isso que levou o Pilha à prisão. Então, acho que isso a gente precisa colocar muito claramente para nós de que país nós estamos falando. E aí, Chico, vamos aqui e demais, né? Zé Wilson aí na Zonal do Plano Piloto, fazendo um excelente trabalho, e é o desafio que está posto para o nosso partido, e eu tenho dito também em todas as oportunidades, nós sindicalistas, ou a gente escancara o debate político, não estou falando partidário, mas político, com as nossas categorias, do que significa eleger projeto A, B ou C, porque não adianta depois os trabalhadores querendo cobrar dos dirigentes sindicais. O que o meu sindicato vai fazer? Como é que vai resolver isso se essa categoria ou essa pessoa foi lá e colaborou com seu voto para eleger um projeto que só retira seus direitos, que só desmonta o nosso país? Então, a gente precisa fazer essa discussão. Eu tenho dito, Chico, que eu não vou assumir responsabilidade por votos de outros. Entende? Se for um projeto que eu apoiei, eu tenho a responsabilidade e a obrigação de dar respostas, de ouvir o que quiserem falar. Agora, um projeto que não... É claro que o sindicato tem a obrigação de lutar contra qualquer situação e de fazer a defesa dos nossos trabalhadores, trabalhadoras, as nossas defesas, né? Mas daí para responsabilizar o sindicato pelos feitos dos governantes atuais, dos projetos que estão em curso, aí já é uma outra discussão, e a gente precisa aprofundar esse debate. E aí, nós, inclusive, na nossa última Assembleia, aprovamos o Fora Bolsonaro, mas nessa lógica, que o Fora Bolsonaro significa fora esse projeto que aí está.
Não adianta só tirar o Bolsonaro e continuar sustentando esse projeto. Então, 2022 está logo ali e nós precisamos agir com rapidez, porque não adianta também, volto a dizer, só elegermos o Lula e termos minoria dentro do Congresso, minoria aqui na Câmara Distrital, elegendo o governador, porque nós vamos continuar com políticas sendo inviabilizadas e projetos se perdendo. Então, é uma tarefa de todos nós para evitarmos que esse desmonte continue. Isso é muito grave, o que nós estamos vivendo. E volto a insistir, a pandemia hoje, o combate à pandemia é nossa prioridade máxima, mas nós não podemos deixar que continuem fazendo o que estão fazendo sem ser denunciado, sem ser combatido, porque quando a pandemia vai passar, e aí é preciso que o Brasil continue existindo depois disso. E a fome está aí. E eu também tenho dito, pessoas estão morrendo pela Covid-19, mas tem muitos brasileiros e brasileiras morrendo de fome. E passada a pandemia, essa fome vai continuar. Então, nós precisamos reverter esse quadro, precisamos ter políticas que tragam de volta o Brasil para os trilhos, que a gente possa voltar a ter luz nesse país, sorriso nesse país, e sem gente passando fome. Acho que é esse o nosso maior desafio, maravilha, que é o urgente. Obrigada, gente. Okay. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço para todos que estão nos acompanhando. Um bom domingo e muita saúde para todos nós. Vamos ter muito cuidado. Eu fico brigando muito, viu, Zé Wilson, com o nosso povo, porque a gente precisa muito estar na rua, precisa denunciar, precisa fazer. Mas, por favor, façamos com todo cuidado, porque não está brincadeira. Como eu disse, não tem lugar para nós nos tratarmos. E eu sempre falo, olhe, tente imaginar uma fila com 3.000 pessoas. Aí você coloca uma fila de caixões e depois você tenta se enxergar nessa fila ou alguém que você ama muito, porque é isso. Essa fila, infelizmente, está a cada dia abrindo espaço para mais alguém. Então, que não seja nenhum de nós, que não seja mais ninguém. Vamos fazer a nossa parte também para evitar que mais gente se contamine e que tenha mais gente somando a cada dia aí nessa fila. É okay. Isso, gente. Obrigada. Maravilha. Então eu vou passar aqui, a gente tem mais 7 minutos aqui, eu vou passar então aqui para o companheiro Chico fazer suas considerações finais, né? Teve mais 2 perguntas aqui, uma delas, se o Chico poderia falar da transformação do centro administrativo em hospital de campanha, e outra, você acha que com o aumento da pressão popular, para o Chico também, o Ibanez vai comprar vacinas ou ele continuará seguindo o projeto de genocida do Bolsonaro? Como a gente está já caminhando para os finalmente, fica aí a pergunta, depois a gente pode fazer essa resposta também, o Chico pode responder lá pelo chat dessa edição do Domingo no Eixo. E agora eu deixo contigo, Chico, para você fazer aí as suas considerações finais. Eu considero que é possível transformar o centro administrativo em hospital. Isso é possível. Propus para o governador, conversei com ele a respeito disso. No que tange a compra de vacinas, a pressão vai funcionar. Ele já está se deslocando e já está negociando. É bom que se diga que ele já está negociando a compra das vacinas. A situação é grave, gente. Eu acompanho de hora em hora, de minuto a minuto, a fila de gente na UTI. Vocês terem uma ideia, 11 horas e 11 horas e 55 minutos, nós estamos, nesse momento, com 370 pessoas na fila esperando uma UTI. Imagina uma fila, né, Rosilene, de 370 pessoas estão ali esperando um leito de UTI no Distrito Federal, nesse momento. Nós já estamos numa situação onde os médicos, em alguns estados, e isso não está distante do Distrito Federal, já estão escolhendo quem vai para a UTI e quem não vai. Eu vi o depoimento do médico, ele dizendo que, depois, quando ele chega em casa, o médico chorou, né? Quando ele chega em casa, que ele imagina que ele teve que escolher quem ia viver e quem ia morrer, isso desmonta ele, desmorona mesmo. Aqui no caso do Distrito Federal, qualquer um de nós que adoecer
for ao hospital e quiserem aplicar o tratamento da gente em casa, não vão conseguir, porque não tem mais cilindro de oxigênio para você comprar e levar para casa. Não tem mais, portanto, é o caos, gente. É o caos. E o capitão Cloroquina agora colocou o ministro todo falante, toda hora da entrevista para a imprensa e tudo. É só enrolação. Primeira medida dele, ela disse que era para visitar os hospitais, para ele ter certeza que essas pessoas tinham morrido de Covid-19 ou não. Pô, a verdade é que a pessoa morreu, aí eles estão querendo dar discurso para o gado deles, né? Para ficar nessa guerra insana de dizer morreu, mas não foi de Covid. Ué, mas morreu. Mas é o alimento do gado, né? Eles estão ali o tempo todo. Por último, a Rosilene tocou numa questão importante da terceirização da educação, e eu tenho chamado muita atenção disso daí. Hoje, qualquer prefeito, qualquer governador que quiser, viu, Zé Wilson, pode contratar todos os professores através de uma empresa terceirizada. Não precisa fazer concurso. Pode contratar. Isso é grave, gente. Isso está na lei. Foi a lei da terceirização sem limites que foi aprovada. E que a gente combateu tanto. Se um banco hoje, quer seja estatal ou privado, quiser, só fica o gerente como funcionário do banco. O resto pode ser tudo terceirizado. Uma loja do comércio, você tem ali a C&A. Estados Unidos tem loja que só tem o gerente, que é da C&A, o resto é tudo terceirizado. Portanto, é muito grave. E a gente precisa chamar... A Rosane estava colocando aqui a questão do pilha. Hoje, pela manhã, ninguém sabe ainda por quê, mas a verdade é que prenderam o Galo, que é um companheiro de um grupo de motoboys, né, antifascistas, lá em São Paulo. Infelizmente, a maioria da polícia do Brasil hoje é Bolsonaro, é fascista. Isso é grave, é muito grave. E quando ele está liberando da maneira que está liberando, espero que o Supremo barre a compra de armas, não é preocupado com a segurança do cidadão, ele está preocupado em armar as milícias para fazer enfrentamento em 2022. Quem sabe querendo jogar o Brasil numa aventura de não passar a faixa para quem ganhar as eleições. Porque ele sabe que vai perder. Ele está tentando armar essa turma, não é? E aí você pega hoje, que é uma lástima o que aconteceu, no governo Bolsonaro, tem mais militares em cargo estratégico no governo do que na ditadura militar. Vocês já prestaram atenção nisso? Tem mais generais, coronéis, almirantes e brigadeiros ocupando cargos estratégicos de empresas estatais e de ministérios do que na época da ditadura. Isso é poder. Portanto, esses caras não vão querer entregar o poder pacificamente, como nós, né? Saímos, quer dizer, a gente sabendo que era um golpe, a Dilma e o Lula de dentro do palácio, nós todos ali em volta chorando e tudo entregamos. Eles não vão fazer isso. Vai ter resistência. Portanto, a gente tem que estar preparado. A felicidade nossa é as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? A partir dos Estados Unidos com a eleição do Joe Biden. Não é que ele seja um socialista e tudo, mas é que ele, pelo menos, vai pelo lado da legalidade. E a questão do negacionismo do Bolsonaro, do ataque aos direitos humanos e do desprezo que ele tem pelo meio ambiente, é que fez com que o Brasil se tornasse hoje o país mais isolado do mundo, com um agravante. O Brasil hoje é visto como um problema internacional, porque nós viramos um laboratório
de mutação do vírus do Covid-19. Nós somos um laboratório de mutação hoje. Ele está se alterando a cada minuto. E o mundo está de olho na gente em função disso. Portanto, é muito grave a situação do nosso país. Eu tenho dito, para afundar mais ainda a economia, não precisa muita coisa. É só a China deixar de importar 10% do que ela importa no Brasil. Só precisa de 10%, ó. Vamos reduzir aqui em 10%. Portanto, a situação do Brasil não é fácil. É por isso que os banqueiros, que quando dá para banqueiro desembarcar do governo, é porque a coisa não, que eles elegeram, né? Estão caindo fora. Portanto, a minha esperança é que o Bolsonaro não termine o mandato. Porque aí, junto com ele, faz fila. Por último, você verifica que é uma coisa, Zé Wilson, que nós do PT temos que trabalhar muito bem, e Roselene e Paulo, é dar exemplo. Qual foi o resultado da chamada nova política? Quem era o governador eleito do Rio de Janeiro? Nova política. Parou aonde? Impeachment. Já devia estar na cadeia. Quem era o governador de Santa Catarina? Nova política. O coronel lá que foi eleito. Está em processo de impeachment. Governador do Amazonas. Nova política. Vem o estado do Amazonas. Governador de Roraima. Nova política. Governador de Rondônia. E governador do Distrito Federal. Tudo, usar político, a nova política e tudo. Separa tudo isso. Verifica qual é o resultado. Que aí a gente consegue politizar as pessoas e mostrar que não é a apolítica ou a antipolítica que vai salvar o Brasil. Nós temos que fazer mais política e fazer a política correta. Muito obrigado pela oportunidade e temos todos nós um bom domingo. Obrigado, Chico. Obrigado, Rose. Infelizmente, a gente chega ao final do nosso debate, um debate maravilhoso, riquíssimo. Eu fiquei me contorcendo na cadeira aqui, doido para entrar também, para falar um pouco também, porque é empolgante, né? Acho que a Rose frisou bem a questão do papel do Estado para quem precisa do Estado, do serviço público para quem precisa do serviço público. E como isso está deixando tanto a desejar nesse governo do Ibanez. O Chico falou bastante também, né? Abordando a questão, a Rose falou um pouco também da questão das promessas de campanha, o Chico também, né? Resgatou lá aquela reunião com a CUT, os compromissos assumidos com as categorias de trabalhadores e os compromissos que não estão sendo cumpridos. E a gente finaliza com isso, né? Com, eu diria, o lobo vestido de pele de cordeiro. Eu cunhei numa das nossas atividades um termo que eu falei, eu não sei se é bolsonês ou se é ibanaro, porque as coisas estão tão misturadas na política, né, que fica difícil da gente ver. Paulão resgatou muito a questão da cidadania, da educação formando cidadão, e nós poderíamos lembrar a questão da militarização das escolas e da questão da escola como é que é? Escola sem partido. Partido não existe, né? Não existe. O partido que eles querem é o partido da elite. Colocar a escola sem cidadania, sem uma educação realmente. A escola só instruindo. O homeschooling também, viu, Zé Wilson? Que é educação em casa. Pois então. Então, o Chico falou de esperança, Chico. Esperança, como diz o Costela, do verbo esperançar, né? Não do verbo esperar, do verbo esperançar, para que nós construamos as saídas que o povo brasileiro precisa sair, e essa volta do companheiro Lula ao cenário político nos dá essa esperança. Então, é com essa mensagem que quero encerrar
a nosso debate no dia de hoje, já um pouquinho atrasado, pedir desculpa aos nossos internautas, mas é que é tão empolgante, a gente fica realmente